Em 16 anos, mais de 50 políticos eleitos no Distrito Federal foram alvos de investigações. Com a investigação do desvio milionário na construção do estádio Mané Garrincha, o Distrito Federal chega a 6 políticos encarcerados. Houve um tempo em que era permitido ao brasiliense responder qualquer provocação sobre a corrupção na capital com a seguinte frase: os ladrões são escolhidos e mandados para cá pelos moradores de outros estados. No entanto, desde 2001, pelo menos 54 políticos eleitos por moradores do Distrito Federal se envolveram em 12 escândalos, sendo 10 operações policiais. Tem gente acusada de fraudar documentos, receber propina, desviar dinheiro público e comandar quadrilha de grilagem de terra. Com a Operação Panatenaico, deflagrada pela Polícia Federal, a capital do país forma uma bancada com 6 políticos eleitos para cargos majoritários atrás das grades, levados para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal. No fim da Asa Sul, por meio de mandado de prisão temporária, os ex-governadores José Roberto Arruda, Paraná, e Agnello Queiroz, PT, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, PMDB, juntam-se ao também ex-vice Benedito Domingos e aos ex-senadores Luiz Estevão e Jean Argelo. Para especialistas, Brasília é um retrato de um país tomado pela corrupção sistêmica. Mesmo o Distrito Federal sendo o centro do poder político, é difícil ficar de fora desse cenário. Brasília só representa o quadro geral, infelizmente. Por ter se tornado uma cultura no Brasil, onde não há corrupção, difícil achar essa exceção atualmente. Condenações de todos os escândalos envolvendo políticos do DF, o mais famoso é o da Caixa de Pandora, deflagrada em 2009 pela Polícia Federal. Ela culminou na primeira prisão e queda do governador José Roberto Arruda, então no DEM. A divulgação dos vídeos gravados pelo delator Durval Barbosa mostravam agentes públicos recebendo dinheiro de propina. Mesmo com tantas investigações, ainda tem no poder políticos envolvidos que estão na mira da justiça. Mas pelo visto, a maioria tem certeza da impunidade. Em função da Pandora, são investigadas 39 pessoas. 3 já receberam penas. O juiz Paulo Afonso Carmona, da 7ª Vara Criminal de Brasília, condenou a ex-deputada Eurides Brito, PMDB, a 10 anos de prisão por corrupção, ao vender apoio político em troca de uma mesada paga por Durval. Ex-secretária de Educação, Eurides está fora da política desde o escândalo da Pandora. Ela se recusou a renunciar ao mandato parlamentar, como outros envolvidos no episódio fizeram, e acabou cassada, em 2010, pelos colegas na Câmara Legislativa. Também sofreu condenação em ação de improbidade administrativa, confirmada em segunda instância. Está inelegível. Paulo Carmona condenou Arruda a 3 anos e 10 meses de reclusão em semiaberto. E o ex-deputado distrital, Odilon Aires, a 9 anos de prisão, em regime fechado. No caso de Odilon, a acusação é igual à de Eurides: vender apoio político em troca de uma mesada paga por Durval. Arruda foi condenado por falsificar 4 recibos que justificariam o dinheiro recebido de Durval como doações para a compra de panetones. Mas esse é apenas um dos processos. O ex-governador responde a 12 ações penais da Operação Caixa de Pandora. 54 é o número de políticos eleitos no DF que se envolveram em escândalos de corrupção desde 2001. Bancada do xadrez José Roberto Arruda é acusado de, entre 2009 e 2010, viabilizar esquemas de fraude licitatória, ao articular a saída de construtoras do certame do Mané Garrincha e apontar, desde cedo, mediante propina, as vencedoras, via Engenharia Andrade Gutierrez. Agnello Queiroz, Agnello dos Santos Queiroz Filho, é um médico e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi governador do Distrito Federal entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014. A construção do Mané Garrincha começou na gestão dele. Para executar a obra, articulou a derrubada de diversos obstáculos. Segundo os delatores de Andrade Gutierrez, recebeu milionária propina por meio de, ao menos, 3 emissários. Tadeu Filipelli, em 31 de outubro de 2010, foi eleito vice-governador do Distrito Federal, na chapa que elegeu Agnello Queiroz ao governo do Distrito Federal. Nelson Tadeu Filipelli é um político brasileiro,
filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Quando era vice de Agnello Queiroz, pediu propina a Gutierrez. Segundo ex-executivos da construtora, ele ainda solicitou valores ilícitos que seriam destinados ao PMDB. Entre 2013 e 2014, havia engenharia, em razão da execução das obras do estádio. Luiz Estevão de Oliveira Neto, mais conhecido como Luiz Estevão, é um empresário político brasileiro com base no Distrito Federal, cassado no Senado Federal em 28 de junho de 2000, preso e condenado a 31 anos de prisão pelos crimes de peculato, corrupção ativa e estelionato. Primeiro senador cassado da história, o ex-deputado distrital e empresário cumpre pena de 26 anos de prisão, no Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário da Papuda, por corrupção no caso do Fórum Trabalhista de São Paulo. Ginha Gelo. O ex-senador foi preso na Operação Vitória de Pirro, desdobramento da Lava Jato. Recebeu pena do juiz Sérgio Moro, 19 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Cobrava propina de empresas investigadas na CPI da Petrobras para blindá-las. Benedito Domingos, ex-deputado distrital, ex-deputado federal e ex-vice-governador de Joaquim Roriz, foi condenado por fraude à licitação. Por causa da idade, recebeu autorização do STJ para cumprir a pena em casa. Já os casos de 2001, painel do Senado, José Roberto Arruda renunciou ao mandato de senador para escapar da cassação. Ex-líder do governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi acusado de obter a lista de votação dos senadores no julgamento que cassou o mandato de Luiz Estevão, e repassá-lo ao então presidente do Senado, o então Antônio Carlos Magalhães. Após um discurso na tribuna em que chorou e jurou inocência em nome da família, acabou admitindo a irregularidade. Na Operação Grilo, a Polícia Federal prendeu o então deputado José Edmar, PMDB, aliado do governador Joaquim Roriz, e um dos braços da máfia da grilagem na Câmara Legislativa. Outras 9 pessoas foram detidas. E mais de 1.000 servidores. Isso mesmo, 1.000 servidores, dos 3 poderes locais. Já parou para pensar? Quando os chefões estão envolvidos, alguns dos seus subordinados também se envolvem com a nítida intenção de serem premiados por propina inerente daquela corrupção. Um dos maiores amigos de Roriz, o distrital Pedro Passos, foi investigado e acusado de chefiar a quadrilha, com seus irmãos, Alaor e Márcio. A segunda turma criminal do TJDFT condenou o ex-deputado distrital Pedro Passos a 2 anos de reclusão, em regime aberto, por crime de parcelamento ilegal do solo. A sentença também vale para 3 irmãos de Pedro Passos, Eustáquio, Márcio e Alaor Passos, réus no mesmo processo. A pena poderá ser substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa de 60 salários mínimos, num total de R$ 27.900. Em 2007, Operação Aquarela, Justiça bloqueia 227 milhões de reais de envolvidos. Na Operação Aquarela, esse caso ganhou repercussão por ter levado à renúncia do então senador Joaquim Roriz. Operação desvendou esquema de recursos que envolviam o BRB. A Justiça ordenou o bloqueio de 227 milhões de reais do ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Tarcísio Franklin de Moura, e do ex-diretor da Associação Nacional de Bancos, ASBAC, Juarez Lopes Cansado. Os dois estão envolvidos na Operação Aquarela, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil em 2007. A decisão foi da juíza Magnólia da Gama e Souza, da 11ª Vara da Justiça Federal do DF, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Até o momento foram encontrados 23 milhões de reais em depósitos em contas bancárias. A Operação Aquarela desvendou, naquele momento, um esquema de desvios de recursos de contratos sem licitação feitos pelo BRB. Os recursos eram repassados para a ATP, Tecnologia Sociedade Anônima. Quando a operação foi deflagrada, 19 pessoas tiveram a prisão decretada. O caso ganhou bastante repercussão porque levou à renúncia de Joaquim Roriz. O ex-governador do DF era senador pelo PMDB e acabou renunciando ao mandato para fugir da cassação. Em conversas gravadas pela polícia, Roriz foi flagrado discutindo a partilha de um cheque de R$ 2.200.000 com Tarcísio Moura. Mesmo assim,
Os direitos políticos do ex-governador estão suspensos. Investigou desvios de recursos do BRB e lavagem de dinheiro, envolvendo um ex-dirigente da instituição. E Juarez Cansado, o então coordenador-geral da Associação Nacional dos Bancos, ASBACE. Eles respondem a várias ações penais e de improbidade administrativa. Bezerra de Ouro Roriz. O Joaquim Roriz é condenado no caso Bezerra de Ouro, ex-governador do Distrito Federal. Joaquim Roriz foi condenado pelo Tribunal de Justiça, TJDFT, por improbidade administrativa no caso conhecido como Bezerra de Ouro. Em 2007, quando era senador, ele descontou 2 cheques do fundador da Gol, Nenê Constantino, mas, conforme o Sistema Financeiro Nacional, nenhuma das partes tinha conta no banco, levantando a suspeita de lavagem de dinheiro. Na época, Roriz afirmou que a verba seria usada para comprar o embrião de uma bezerra de raça. Em São Paulo, ele renunciou ao mandato. Cabe recurso à decisão. Foi condenado, em outubro de 2015, por ter sido favorecido pelo desconto, no BRB, de um cheque de 2,2 milhões de reais, emitido pelo amigo e empresário Nenê Constantino, fundador da Gol. O caso levou à renúncia de Roriz do Senado, em 2007, poucos meses depois da posse, o que o deixou inelegível. A decisão em segunda instância confirmou Roriz como ficha suja. Ele alegava que o dinheiro era para a compra de uma bezerra. Na Operação Navalha, em 17 de maio, o MPF e a PF deflagraram ação para desmontar esquema de fraude em licitação, tráfico de influência, desvios de recursos e corrupção envolvendo a empreiteira Gautama. Foram presas 47 pessoas, entre elas o ex-governador do Maranhão José Reinaldo Tavares. José Reinaldo Carneiro Tavares é um engenheiro civil e político brasileiro, filiado ao PSDB. Foi governador do Maranhão, de 2002 a 2006, e ministro dos Transportes do Brasil, de 1986 a 1990, no governo do presidente José Sarney. Zuleido Veiras, dono da Gautama, e o deputado distrital Pedro Passos, por causa das denúncias que envolveram o programa A Luz para Todos. O então ministro de Minas e Energia, Silas Rondeal, deixou o cargo. O presidente do BRB foi afastado, e Passos tornou-se alvo de representação por quebra de decoro parlamentar na Câmara Legislativa. Acabou renunciando. A Operação Megabyte. A PF estimou em 1,2 bilhão de reais o volume de dinheiro público do GDF, gasto irregularmente em 5 anos com fornecedoras de produtos e serviços de informática. Nas gestões de Roriz e Arruda, a maior parte foi repassada às empresas do cartel pelo então presidente da Codeplan, Durval Barbosa, apontado como líder do grupo desde 2002. Durval e mais 13 acusados foram processados por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. E também em 2009, a Operação Terabyte, desdobramento da Megabyte, vasculhou escritórios de empresas de informática para apurar esquema de desvio de recursos públicos, de contratos de prestação de serviço com o GDF e lavagem de dinheiro, tendo Durval Barbosa como um dos principais alvos. E na Operação Caixa de Pandora, a ação foi deflagrada pela PF em 27 de novembro de 2009, com delação de Durval Barbosa, que forneceu vídeos de políticos recebendo dinheiro, incluindo o então governador Arruda. São investigadas 39 pessoas, algumas foram condenadas, e em 2016 na Operação Dracon, a Justiça afastou 4 integrantes da mesa diretora da Câmara Legislativa: Celina Leão, PPS, Bispo Renato, Paraná, Júlio César, PRB, e Raimundo Ribeiro, PPS. Além de Cristiano Araújo, PSD, por concessão de emenda parlamentar em troca de recebimento de propina. Já a Operação Vitória de Pirro, a ação é um desdobramento da Operação Lava Jato. Nela, policiais federais prenderam o então senador Gin Agelo, PTB. Como já foi dito, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por cobrar propina de empresas investigadas na CPI da Petrobras. Para blindá-las, em 2017, a Operação Emeira, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa decidiu pela continuidade do processo de cassação da deputada Sandra Farage, SD. Em fevereiro,
ela foi acusada de falsificar notas fiscais e embolsar R$ 150 mil em verba indenizatória. O valor deveria ser repassado a uma agência de comunicação pela prestação de serviços por um ano. O caso é investigado pelo MPDFT, para reforçar e não cair no esquecimento. A Operação Panathinaiko, deflagrada, investiga um rombo de R$ 1,3 bilhão aos cofres da Terracap. Durante a construção da arena esportiva, segundo o MPF, há indícios de formação de cartel, fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, formação de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A operação resultou na prisão dos ex-governadores Arruda e Agnello Queiroz, PT, além do ex-vice-governador Tadeu Filipelli, PMDB. Recordar é viver. É ficar esperto para nunca mais deixar acontecer. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. É o único jeito de colocar gente honesta no poder, fazendo desta forma. Além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo serviços de no mínimo 100% de precisão.